Fala pessoal, tudo certo com vocês? Então a gente está aqui no nosso primeiro podcast e é uma honra fazer isso com alguém que é tão especial. Ele que foi meu mestre aí, a gente começou junto na filmagem, mas ele começou um pouco antes de mim e ele que me ensinou tudo que eu sei, tudo que eu aprendi. Se eu estou aqui hoje, graças a Deus é por causa da vida dele, né? Ele que é palestrante, é diretor, já fez direção de documentário, direção de clipe, já dirigiu também curta-metragem, já foi ator também no curta dele mesmo. A gente fez, enfim, ele vai contar um pouquinho depois de como que ele fez o curta dele. E atualmente, além de tudo isso, além de ter uma grande empresa, a Kunz Media, ele também é pastor. E comigo que está aqui hoje, Gabriel Kunz, da Kunz Media, mano. Seja bem-vindo. Tamo junto. Cara, mete ficha, apresenta aí e dá Muito suas obrigado. considerações iniciais, por favor. Muito obrigado pelo convite, né? É uma alegria estar sempre junto contigo aí nesses teus projetos e que Deus abençoe, né? E dê tudo certo. E obrigado pela apresentação, né? Eu creio que o que tu conquistou, você deve a ti mesmo e a Deus, né? Eu apenas fui um facilitador ali para te ajudar, porque tive pouca ajuda, né? No que eu não me envolvi muito com muitas pessoas no início do meu processo, né? Fiz muita coisa sozinho e eu sei que foi difícil para mim. Então, hoje eu vejo que vale a pena ajudar as pessoas porque tem mercado para todo mundo. E como você falou, né? A gente fez muitas coisas, muitas brincadeiras que se tornaram coisas sérias, né? Esse curta-metragem que a gente tanto fala, no fim foi uma brincadeira no meio da pandemia, que no fim foi muito legal, né? Tivemos um resultado bacana assim no final, o sentimento de realização. Tá lá no YouTube, né? Quem quiser ver, vai ver que não é um trabalho extremamente profissional, foi feito ali às coxas, tudo naquela semana ali, aquela brincadeira nossa. Mas aí veio o documentário, sim, que você comentou, né? Da empresa, né? Mais Sabor, uma empresa gigantesca aqui no Brasil, que eu sou muito orgulhoso de ter feito parte da história deles por um tempo. E tudo isso eu debito, né? Acredito, né? Tudo isso a Deus, as realizações e aquilo que a gente conquistou. Então, Sim. obrigado aí pelo convite, obrigado pela essa apresentação calorosa aí e que nós tenhamos uma sessão, né, desse podcast aqui bem divertida, bem interessante, com bastante conteúdo e o que eu puder passar, né, daquilo que sei e da minha experiência, né, eu creio que talvez sirva de vantagem para alguém, né, para o crescimento de alguém. Mas, mano, como é que tu falou ali, cara, que tu fez um filme na pandemia, cara? Como é que foi isso? Como é que foi esse processo? Eu acho que tava todo mundo meio tediado, né? Sim. Entediado. Eu vejo assim que a gente passou por um tempo e hoje a gente nem lembra direito como é que foi, né? Claro, quem perdeu pessoas e tal vai lembrar mais assim o sentimento, mas acaba passando e a gente esquece, né? As pessoas falam, hoje mesmo estava conversando com um amigo, ele falou: "Ah, depois do Covid minha memória ficou afetada, tal". Mas como a gente viveu aquele tempo, nós perdemos a memória disso, né? Porque a gente está vivendo um novo tempo e fica preocupado com esse tempo que nós estamos vivendo. Mas se a gente parar para pensar, olhar mesmo e tentar lembrar, pô, foi um tempo bem tedioso, né? As famílias presas em casas, quem ficou, né? Quem não estava na rua assim, obrigado a estar na rua, ou acabou sendo obrigado a estar em casa. E a gente vê que teve um boom nas redes sociais naquele momento ali, né? Em várias questões da rede social, infoproduto. Então, nós estávamos em casa e como produtores de audiovisual, eu quando comecei, tu lembra? Uhum. Eu quando comprei minha primeira câmera, eu saía na rua de casa, eu morava numa região que era uma região só de casas, né? E tinha bastante terrenos e algumas pessoas até tinham cavalo nos seus terrenos. Não era assim muito longe, né? Era lá na Palhoça. Mas eu lembro que eu saía de casa com aquela câmera para filmar a rua, filmar um passarinho e depois editar um vídeo e publicar esse vídeo, mas para entender melhor o equipamento e tal. E Com esse qual equipamento que tu começou?
foi com a T3i, né? Na verdade, primeiro foi com o iPhone X na época, que eu trouxe quando eu vim embora, né, dos Estados Unidos. Não sei se era esse celular, mas eu negociei um iPad que eu trouxe também, negociei numa câmera. Não sei se era T3i ou T5i, acho que era T3i. E aí ali eu comecei a brincar. Aí depois eu troquei para T5i, depois eu fui para Canon RP, se eu não me engano. E aí foi para RP, né? Mas enfim, nesse processo eu acho que eu já tava com a RP. Acho que eu já estava, RP. Eu acho que eu já tava com a RP. Só que aí eu tinha o meu espaço de trabalho lá em casa, separado, junto com o meu quarto, tudo um ambiente só, que eu tava meio separado da casa. Aí eu decidi que nós íamos gravar um filme. Nós, numa conversa, eu e tu, a gente brincou e eu falei, vamos gravar, tu grava o teu, eu gravo o meu. Foi, a gente meio que se desafiou a ver quem que ia fazer primeiro um filme legal ali e tudo mais. Isso, aí comecei a fazer uma ideia, bolar uma ideia na cabeça, eu nem roteirizei nada, eu só fui pra gravação. E eu lembro que faltou muita coisa. Eu gravei imagens desfocadas, se tu vê o filme, tem imagem desfocada que eu falei, não vou gravar de novo isso aqui. Eu não vou refazer. Só vi depois, era eu gravando sozinho e eu sozinho em casa. Então, aí não tinha como conferir o foco, enfim, né? Até tinha se eu tivesse conferido no celular, né? Mas a preguiça, eu tava muito na pilha de, eu vou fazer, eu tenho que fazer. Aí fui gravando várias cenas que estavam na minha cabeça, eu acordando, eu escovando o dente, eu tomando café, aí eu imaginava eu vendo as notícias e tal. A ideia que eu tinha para aquele filme era para depois a gente rever e relembrar de como era a experiência de viver o momento no meio da pandemia. Tanto que se você assiste o filme é chato de assistir no começo, porque ele é tedioso. E a ideia era essa, passar um sentimento de tédio, das coisas repetindo, né? Então eu tentei passar isso com o conhecimento que eu tinha na época, né? De roteirização e direção. E aí a ideia era essa mesmo, né? Passar um sentimento de tédio. E aí depois há uma transição de superação, né? Uma jornadinha do herói bem básica, mas uma superação, onde eu decido, né? Eu primeiro entro na pilha de que os clientes estão cobrando, as pessoas estão cobrando e tal, e o cliente cancela o evento. A ideia do mercado audiovisual também, de muito cancelamento, e as leis que vieram de que os contratos teriam que ser adiados. Então eu tentei passar um pouco dessa imagem, dessa experiência que foi viver naquele momento. Claro que para mim, como eu estava começando ainda, né, no audiovisual, eu não tive, na verdade eu só cresci na pandemia, né, na empresa só cresceu. Não tive prejuízo em nenhum sentido nessa área. Mas a ideia do filme era passar isso. E aí naquele processo ali eu só gravei com essas coisas em mente. E depois eu fui editando esse material e acrescentando inserts. Tem imagem que eu repeti a imagem. Peguei a imagem, até algo que não pode fazer, né? Que hoje eu entendo, mas eu peguei imagem de drone de outras pessoas da região ali. Hoje, claro que eu entendo que isso não é algo certo, né? Tem os direitos de autoria das imagens e tal. E a gente zela por isso, claro. Na época eu estava começando, estava na pilha de brincar, né? Tanto que aquilo ali era um trabalho que não tinha nenhum viés financeiro, né? Não tinha intenção não tinha nenhum lucro, né? Nem monetização de YouTube, nem nada, né? Então também não tem uma situação jurídica em relação a isso. Mas aí a brincadeira ali foi sendo levada a sério e eu fiquei uma semana inteira pilhado naquilo ali. Aí daqui a pouco eu te ligo, cara, preciso que tu me manda um áudio falando isso. Preciso que tu me ligue e tal. E tem uma cena que é engraçada, que eu tava com o meu celular aqui, só que como é que eu vou gravar o áudio do celular? Eu pensei, eu vou ter que gravar, vou ter que botar um efeito para aparecer, e eu não tinha acesso a muitos plugins e tal na época. Eu peguei um microfone que eu tinha, botei o microfone atrás da minha cabeça. Era aquele direcional, né? Aquele, tipo esse aqui, só que aqueles baratinhos. BM800, eu acho que era o nome, que eu tinha comprado no AliExpress. Na época tava aquele boom, né? Do microfonezinho na frente e tal. Então todo mundo comprando aquele BM800, que era um microfone douradinho ainda.
na época. Ah, sei qual é. A cabecinha dele douradinha. Aí beleza, o tripézinho, botei ele aqui atrás. Talvez, eu acho que tu consegue ver até o tripézinho. Peguei a tua ligação, botei no Viva Voz e aquele microfone gravava a minha voz e a tua chamada. A tua voz. Só que como eu tava gravando, o áudio que tava saindo do celular já saiu com efeito, eu não precisei aplicar nada. Então saiu pronta aquela Entendi. imagem. Eu jurava que tu tinha colocado efeito, tá? Não tem como, porque eu não gravei os dois áudios separados. Era eu conversando contigo. Jurava que tu Ou nem tinha sei se eu falei alguma coisa naquela cena. Bom, enfim. Acho que eu falei sim. Só que a minha voz saiu sem efeito, a tua saiu com efeito, porque era o áudio saindo do celular. Então ficou pronta aquela imagem. Então foi um famoso RTA, né? Só que deu certo. E eu acho que essa é uma das imagens que eu tô desfocado. Que eu tentei recuperar depois na edição e tal. Não acertei o foco porque eu fiz o foco no manual. É os desafios ali, né? De gravar sozinho. Então, no fim, chegou no final do vídeo e da edição, o vídeo acabando, e eu olhei assim, cara, eu preciso deixar uma mensagem no fim desse vídeo. Aí eu fui lá, montei de novo. E a própria mensagem que eu deixei é uma das cenas que eu olho pra trás e eu vejo como um dos enquadramentos, a composição mais bonitas. Por vários sentidos, mas significa muito pra mim, né? Talvez alguém diga, não, isso aqui poderia melhorar, isso poderia melhorar. Mas aquilo ali significava muito pra mim. E se eu não me engano, a luz principal daquela cena era a luz da janela. Que nós botamos aquele difusor na janela. É verdade. Então tem muita história naquilo ali, né? E eu me orgulho muito daquela produção, da diversão que foi. Amigos mandando áudio no WhatsApp, eu gravando a tela do WhatsApp, mudei o fundo, botei um fundo verde no WhatsApp para eu fazer um chroma depois e conseguir fazer um esquema ali para botar aquele cross-media dentro da edição, né? Então foi uma diversão naquele momento, foi um lançamento de algo que eu nunca tinha feito, foi uma conquista. Não foi um trabalho, digamos, profissional no sentido financeiro, né? Não foi algo que a gente fez pensando no financeiro, porque não tinha patrocínio, não teve nenhum investimento financeiro, não teve nada. Foi um dever de casa ali, foi um desafio, tipo uma aposta entre a... Sabe que esse filme até hoje ele prova pra mim mesmo, né, que é possível fazer algumas coisas com poucos equipamentos, com pouca rentabilidade, né? Fazer um filme, fazer algo um pouco mais sério. Até esses dias a gente fez, como eu comentei contigo, a gente fez ali o documentário e na ideia, às vezes, das pessoas, nossa, precisa de ter rios de dinheiro para iluminação e para coisa assim. E a gente conseguiu fazer um documentário que ficou com uma qualidade muito boa de iluminação, de imagem, com poucos equipamentos, uma câmera. Os únicos equipamentos que eu tinha na época era a câmera. Não tem, eu posso falhar na minha memória, claro. Acho que tinha um LED só. Mas não foi usado, eu acho. Entendi. Por eu estar sozinho, eu me limitei a gravar com a luz natural. Se eu não me engano, salvo engano, né? Uhum. Mas eu não usei iluminação. E ficou muito bom. Ficou bonito. Ficou muito bonito. Prova que se tu estudar o enquadramento, estudar essas questões, você tem um nível, né, muito maior do que se tu focar só na compra de equipamentos e tal. Você consegue extrair. Porque você, por exemplo, você vai fazer um casamento. É muito difícil de você montar a iluminação. Por exemplo, nós sempre tivemos os LEDs pequenos até eu comprar o equipamento ARRI. Sim. Que a gente nem sei por qual motivo. Ah, tá. Por causa do rapaz que estava indo embora do país, estava vendendo. Mas você vai para um casamento, se você ilumina muitos noivos, porque tá ficando escuro, os convidados vão ficar escuros. Os noivos vão ficar expostos no nível padrão. Então você tem essa dificuldade. No audiovisual, na fotografia, tu tá com flash ou tu bota iluminação. Ela é um frame still, né? É aquele frame.
No audiovisual é um frame contínuo, são vários frames dentro, 24 FPS, vai ser 24 dentro daquele segundo, né? E tu não vai gravar só um segundo, tu vai gravar 3, 5 segundos. Então isso já vai para 100 fotografias dentro daquela quantidade de tempo. E o movimento. Então, no audiovisual, quando tu começa a trabalhar com iluminação, pensando no cinema, tu vai botar uma luz na porta, mais uma luz entrando pela janela, daí tu vai botar mais uma luz saindo do abajur, daí tu vai botar mais uma luz para iluminar a pessoa que está ali, né? Aí tu vai acrescentando luzes. No cinema tu vai ver que isso é muito comum. Uma sequência de luzes para gerar um efeito que tu quer, simular alguma coisa que você precise, né? Uma série de luzes. Você vai ver que isso é muito comum. Alguma é só para preencher, a outra é para realmente fazer uma luz de recorte, outra é para simular o sol batendo na parede da casa para dar um reflexo, né? Que foi aquilo que eu citei para ti, naquele comentário lá que eu fiz no WhatsApp. Mas então, se tu tenta fazer pela metade, tu vai ter alguns prejuízos. Então, por isso eu decidi, não vou fazer nada. Não vou fazer nada, eu vou só usar o que tem. Só vou usar a luz natural. E ficou muito legal, eu me surpreendi ali. Então, assim, para fechar essa parte do filme, eu me senti muito realizado, né? Porque não tinha grandes expectativas. E foi um resultado muito bacana para quem não tinha grandes expectativas. E até no sentido, assim, da profissão, foi uma realização muito legal. Aí depois veio o livro que eu escrevi, aquele mini curso que eu fiz, para ensinar as pessoas a fazer o meu primeiro filme em 7 dias, né? Botei lá. Que no fim nunca foi pro ar, só algumas pessoas tiveram acesso. Que a gente tem essas limitações emocionais, né? Para lançar esses cursos, a gente não acredita que vai dar certo, né? Mas botar a mão no trabalho eu gosto de fazer. Botar a mão na massa e trabalhar, né? Eu gosto de fazer e a gente conseguiu tirar isso do papel. E tu falou ali que um pouquinho do teu começo, tu saía pra filmar na rua e tudo mais, né? E de repente decidiu abrir uma empresa. A gente começou junto, né? Só situando um pouquinho. E na verdade ele começou um pouco antes. Eu comecei trabalhando para ele, depois a gente chega a se tornar sócio, né? Ficamos 4 anos, se não me engano, né? 3 anos como sócio, né? Então eu pude acompanhar um pouquinho desse crescimento. E como que foi, eu queria que tu contasse pra galera como que foi, assim, ó, aquele cara que começou com pouca coisa, produziu um curta-metragem e de repente agora ele tá produzindo um documentário. Como foi esse processo até acontecer isso? Então, a primeira coisa na jornada é que eu tive uma pessoa que me incentivou. Ela me gerou uma curiosidade em seguir carreira nisso, que foi o Gabriel Faria. Inclusive, quero mandar um abraço aí pro meu primo Gabriel Faria. E ele sabe que eu sempre agradeço ele pela força que ele me deu, no sentido de me incentivar. Ele já era meu amigo há muito tempo, ele já trabalhava no marketing digital há muito tempo. Mas ele olhou pra mim, nós estávamos na mesma igreja, e eu comecei a fazer aqueles vídeos com o celular que eu falei, né? Nos encontros de jovens. E eu editava, ficava muito legal. Inclusive, eu já editava vídeos lá no ensino médio, no fundamental, eu já brincava com edição de vídeos. Tive até um canal no YouTube chamado Loucuras na Adolescência. Loucuras na Adolescência. Um filme que nós pegou um celular e foi atrás de Quero-Quero. Meu Deus, o outro cara. vídeo, nós fomos num... Tu nunca viu isso, porque eu nem tenho mais esse... Nem tem, cara. Perdi o canal, perdi tudo, nem sei onde foi parar. Um outro vídeo que nós fomos num parque aquático abandonado. Descer num toboágua que estava abandonado lá, pegamos as garrafas. Então eram umas coisas assim. Aí beleza, só para mostrar que eu, lá na infância, eu me envolvi um pouco com isso, né? Mas abandonei e fui para engenharia civil, para a questão da construção civil. Depois virou Uber, não, tô brincando. Eu todo engenheiro para de ser engenheiro, né? Mas eu fui para os Estados Unidos por conta de algumas questões pessoais. Passei um tempo lá, quando eu voltei com esses equipamentos assim, que eu trouxe de lá. E aí, ele, vendo que eu tava produzindo esse vídeo, ele falou, cara, tu devia investir. E aí, uniu-se o útil ao agradável, que eu acabei tendo essa câmera. E aí, na igreja, né, comecei a ter algumas oportunidades. Sempre tem alguns eventos ali. E a gente começou a servir nesses eventos. Começamos a tanto aprender como ganhar notoriedade.
Tem uma coisa que eu guardo pra mim, ô Gustavo. Lembra da época do bigode? Lembro. Cara, eu tinha um bigode desse tamanho, cara. Eu vou muito achar a bom, foto mano. do bigode, porque isso faz É parte da muito minha bom. história, tá? E as pessoas acham que é brincadeira, só que eu tenho pra mim uma crença forte de que parte da notoriedade que eu ganhei foi por causa do bigode, tá? Porque Eu tenho certeza. as pessoas me chamavam de bigode. É o bigodão lá, o bigode. E essa forma que as pessoas me viam marcava a minha imagem no rosto das pessoas. Não sei se dá pra ver da câmera aí. O bigodão. Eu tinha um A bigodão, cara cara. do Diego. E tem outra foto aqui que o meu bigode fica até maior. Olha aqui. Cara, era mais grosso. Fazia a volta, não precisava nem de gel. Tá, mas na questão da parte criativa, eu não sei porquê, mas nessa fase o meu nome foi marcado por causa do bigode. Tanto que ainda hoje, esse tempo atrás, eu vi uma pessoa que essa pessoa fala assim, cara, eu acho que eu te conheço. Tu não tinha um bigode? Na época do que eu tava começando. Então, na minha imagem, eu consegui, de certa forma, marcar quem eu era na cabeça das pessoas no meu grupo, né? Na região onde eu estava envolvido, na questão da igreja. Então, fiquei conhecido por isso. E as pessoas começaram, não sei se tem alguma questão psicológica, eu imagino que tem, por causa esse tipo de bigode, você vai ver muito barbeiro usando, e pessoas que são, sei lá, pintores, principalmente voltado na questão da criatividade. Mas. Então essa questão da imagem eu acho que marcou. E aí eu comecei a ser conhecido. E aí foi engatando, né? Eu gostava de trabalhar, sempre gostei de trabalhar, sempre fiquei muito focado em aprender, pesquisar coisas novas, aprender o que era, os parâmetros da câmera, as edições e tal. E meu trabalho acabou evoluindo e eu ganhei espaço, né? E claro, eu falhei muito, Sim. falhei com clientes, Mas mas isso é eu normal. sempre tive a humildade de voltar atrás e pedir perdão. E esse é o ponto do documentário. Eu lembro disso quando aconteceu. Tu vai contar agora um Vou pouquinho contar. mais, né? Mas foi uma das coisas que eu aprendi também. Não, eu aprendi vendo, né? Porque a gente erra. Várias vezes, poxa, quantas vezes eu já errei contigo, por exemplo? Deixar o cliente na mão, coisa do tipo. Mas isso é uma coisa que tu também me ensinou muito. Beleza, errou, então vai lá e assume a responsabilidade. Né? Perdeu um arquivo, fez uma coisa, não transfere a culpa pro outro. Assume a responsabilidade. Pede perdão, seja humilde e vai embora. Uma das coisas que me marcou, Gustavo, foi que eu já assumi prejuízo que não era meu. Verdade. Eu já assumi prejuízo que não era meu para bancar a responsabilidade perante o que estava acontecendo. Já teve equipamento que estragou na mão dos outros, que eu assumi. Tipo assim, o fulano, o equipamento era dele. Ele deixou comigo. E eu dei pra te entregar pra ele, quando tava contigo estragou. Aí eu tenho que comprar um equipamento novo. Por quê? Porque o fulano confiou em mim. Eu não posso mais terceirizar essa responsabilidade. Eu não posso também pedir que tu tenha essa consciência. Claro que a responsabilidade, a culpa era tua, mas eu assumi a responsabilidade. Não é esse o caso, né? Foi uma situação diferente, eu dei só um exemplo. Mas já aconteceu isso. E no meio desse processo, claro, eu fui crescendo no audiovisual. Mas eu também sempre tive o desejo de ser empresário. Não ser uma eu presa. Não ser um profissional. Eu sempre tive o desejo de ser um empresário. E eu comecei a buscar o que os empresários tinham que eu não tinha. E aí tu vai encontrar muitas coisas, né? Habilidade de vendas, né? Habilidade de comunicação, né? Que entra no conceito de vendas, e também da prospecção, administração, questão financeira, questão jurídica. Então você vai ver que eu estudei muito essas coisas. E estudar, não estou falando de entrar num curso. Eu fui curioso. Ponto. Muito podcast, muito vídeo, buscando aprender questões da parte jurídica no sentido do fiscal, né? Da questão fiscal, e também na questão jurídica do que me compete, que é o direito de imagem.
os direitos autorais. Então eu já tive muito contato com pessoas que eu tive que pegar e dizer, não, essa música a gente não pode usar. Por quê? Por que não pode usar? Porque tu vai ter problema de direito de imagem, de direito autoral. E até eu estou ensinando o cliente, educando o cliente, enfim. Então eu busquei aprender muito. E uma das coisas que eu busquei desenvolver muito, paguei mentorias, e aí sim, né, comprei coisas que me auxiliariam, né, investir dinheiro, coisa que foi na questão de vendas, né, foi na questão de como ter uma reunião efetiva de vendas. E com isso eu consegui cada vez aumentar o meu ticket, cada vez vender produtos maiores. Porque muitas vezes nós pecamos na questão do quanto nós conseguimos tirar de ticket, porque nós não estamos entendendo a necessidade do cliente. Não que nós vamos ganhar mais em cima do cliente. Essa é uma percepção de quem não está acreditando no seu potencial, da sua empresa, daquilo que pode entregar. Não é esse o ponto. É não entender que o cliente precisa de mais e ele consegue pagar mais. Então, aí vem o ponto do documentário que você comentou, né? A história é a seguinte. Tinha marcado essa reunião, eu um colega, né, um amigo me indicou para essa pessoa e essa pessoa me chamou para nós marcarmos uma reunião que eles precisavam fazer um vídeo para a festa de 10 anos da empresa. Essa foi a informação que eu recebi. O que eu já pensei? Não, então eu vou lá para cobrar um contrato de R$1.000. Na época era isso que tinha na minha cabeça, 800 pila, R$1.000. Vou oferecer 1.000 para fazer por 800. Só que aí, chegou no dia da reunião, eu estava comprando uma moto. E eu, quando fico hiperfoco, eu esqueço de tudo, porque o próprio nome já diz hiperfoco. Eu hiperfoquei naquela moto que eu estava para comprar. Quando eu saí da concessionária que eu estava negociando, e eu negociei isso, cara, não, vou pegar segunda-feira, tal, beleza, tá tudo certo. Saí, o cara me manda mensagem lá da empresa. A gente ficou te esperando aqui, você não veio, nós vamos atrás de outro profissional que esteja querendo dar atenção, enfim, né? Falou alguma coisa assim, nós vamos atrás de outro profissional, muito obrigado pela sua atenção. Ele foi muito direto, não falou nada, não reclamou, foi muito direto. E eu, tá ok, muito obrigado. Respondi isso. Atitude de guri. E é interessante porque eu fiquei muito estressado, eu fiquei com raiva, porque eu errei de novo. E agora perdi, já era. Olha só que interessante. Todo esse pensamento vieram na minha cabeça. Perdi, já era, mano. Não tem o que eu fazer. Aí cheguei, me encontrei com meu pai, 20 minutos depois. Meu pai, eu contei pra ele, ele olhou pra mim e falou assim: Gabriel, às vezes vale a pena a gente ser humilde, pedir perdão, explicar nossa condição e pedir uma oportunidade. Ele não usou essas palavras, mas foi o que eu entendi. Sim. E aí eu peguei, pai, tu tem razão. Aquilo ali entrou na minha cabeça. Ele entrou na minha cabeça com aquela frase que ele disse que eu não conseguia pensar outra coisa. Na hora eu peguei meu celular e mandei: alô, fulano de tal, tudo bem? Seguinte, eu tenho sim algumas dificuldades. Nem lembro direito como é que foi o áudio, nem sei se eu tenho isso. Mas eu falei com ele alguma coisa nesse sentido. Olha, nós marcamos a nossa reunião, eu estava envolvido na compra de algo aqui, acabei hiperfocando nisso e me esqueci da nossa reunião. Eu realmente tenho essa dificuldade de organização, estava na minha agenda. Tem um porém. Ele tinha remarcado a reunião, era para ser alguns dias antes e eu não tinha. Ele remarcou comigo no WhatsApp e eu não mudei a data na agenda. Esqueci de mudar. Então eu tinha um bônus, né? Que ele tinha trocado já a reunião. Então eu tinha esse bônus. Mas beleza. Mandei para ele assim: você trocou a data da reunião, mas eu não troquei na minha agenda. Então eu tenho sim essa dificuldade de organização, mas mesmo tendo essa dificuldade, nós temos nos destacado no mercado de audiovisual. E eu gostaria muito de trabalhar com vocês e estava com expectativa para essa conversa. Se você tiver interesse ainda, eu estou disponível para ir aí agora. Ponto. Falei para ele e foi nessas palavras. Não foi exatamente isso, mas foi nessas palavras. Algumas coisas foi exatamente isso. Como eu falar, eu tenho a dificuldade, porém, sim, nós temos superado isso. Então eu trouxe para mim, pedindo perdão. E é interessante, porque no meu pedido de perdão eu não dei um mas.
Eu não disse pra ele, mas a culpa é tua. Mas a culpa é do cara. A culpa é do cara da concessionária que me ficou preso. Eu não dei uma desculpa pra ele. Eu falei pra ele, eu realmente errei. Você mudou a data e eu não agendei. Eu errei e esqueci. Porém, eu quero trabalhar contigo e eu posso fazer dar certo. Eu assumi o meu erro sem me humilhar, cara. Aquela virada de chave da frase do meu pai foi um gatilho muito louco. O cara falou assim, então vem aqui às 3 da tarde. Isso era de manhã. Fui lá. Cheguei lá esperando o que eu falei, né? Vou fazer um vídeo institucional. Só que eu já fui na pilha, mano. Eu já tava... O acontecimento de manhã já tinha me superado. Cara, eu já tinha conseguido a reunião de volta. Eu não ia sair de lá... Sem fechar o contrato. Não é nem sem fechar o contrato. Eu não ia sair de lá pra fazer pouca coisa. Eu ia investir tudo o que... Cara, eu fiquei 4 horas. Tipo, das 11 até as 3 da tarde. 5 horas. Pensando naquela reunião. Eu trouxe à memória, cara, todas as minhas mentorias, as coisas que eu aprendi. Me preparei. Porque eu tava na ansiedade para aquela reunião, né? Sim. Cheguei lá e aí eu comecei. O que vocês precisam? E aí eu tenho uma série de perguntas, um direcionamento que eu desenvolvi para as minhas reuniões de fechamento, né? Ou até a reunião de alinhamento, né? Que a gente chama diagnóstico, né? Reunião de diagnóstico. E ali eu comecei a fazer as perguntas para ele, o que tu precisa, como é que a gente pode fazer para vocês, e conhecer melhor a empresa. Eu já tinha pesquisado, mas ali eu vi que é uma empresa gigantesca, cara. Uma empresa que estava no Brasil todo, em vários estados. Aí eu comecei a olhar para ele. E no fim eu saí dali, daquela reunião, com um contrato fechado de 14 mil reais. O que era para fechar um contrato de 1.000, fechei um contrato de 14 mil. Começamos a gravação, contrato fechado. Começamos a gravação. Chegou no dia, e aí eu falei para ele, nós podemos viajar o Brasil todo. No fim, decidimos ir para Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Porque dá para ir de carro. O resto, na cabeça do cara, que não era o dono da empresa, era o irmão do dono, sim, mas estava na questão de gerência, ele, não, é isso aqui que nós vamos fechar. Ok, então vamos fazer assim. Fechei o contrato com o cara, inclusive acho que eu cheguei até a comprar equipamento, eu botava muito... A gente comprou um drone. E nós compramos ARRI. Porque não valia a pena alugar, aí falou... E compramos ARRI também. Comprou o ARRI também. Comprei o ARRI. Enfim, começamos a gravar, produção ficou alto nível, aqueles ARRI, a pele ficou maravilhosa, e nós botamos sangue, né, cara? Nós entregamos tudo. Começamos a gravar com os caras, fomos para Paraná, fomos para o Rio Grande do Sul. Chegou no dia de gravar na sede, fomos gravar o dono da empresa. O dono da empresa olhou assim, mas isso aqui vocês tinham que ir para Minas Gerais e Maranhão. Aí eu olhei para ele, tô pronto para ir? É só tu querer? No fim, adicionamos mais de 10 mil no contrato. Eu lembro, só bateu na janelinha, toque. Comprei as passagens. Tu tava lá, ele bateu na janelinha, abriu a porta. Ei, compra a passagem pros guri que eles vão lá pra Maranhão e Minas Gerais. No fim, fui eu e minha esposa e tu ficou... Cara, Lazarento, tá, gente? Quando ele falou, eu tava assim, na expectativa, pronto, né? Primeira vez que eu vou viajar de avião, né? Eu queria levar 4 pessoas. Eles só deixaram levar 2. Ele simplesmente, mano, não vai dar porque... Vou levar a Stephanie, né? E eu... Tá bom, mano. Deus abençoe. Eu por dentro Lazarento, cara. Louco pra viajar de avião. Eu nunca tinha viajado de avião. Mas foi bem, sim. E aí, como é que foi o resto do proceder? Então, daí a gente... eu creio que esse desejo de fazer mais, de fazer melhor, porque eu tava na intenção de servir a empresa. O meu desejo era servir a empresa. Tanto que nós fechamos outro contrato depois. Fechamos um contrato de refazer a identidade visual deles. E mais um contrato de social media. Foi mais um contratão aí de 12 mil, se eu não me engano. E eu lembro que quando tu fechou esse outro contrato, a gente passou o filme antes pra eles, né?
E aí uma das diretoras olhou, nossa, parece que eu tô na Netflix. Não, eles choraram assistindo o vídeo. Eu Todas lembro, as pessoas foi que se incrível. envolveram no processo choraram. Porque a nossa intenção era contar uma história. Então nós vasculhava. Nós sentava fazendo as entrevistas e nós ficava perguntando coisas que iam dar os gatilhos. E os caras choravam na frente da câmera. Cara, quase todo mundo que foi entrevistado chorou na câmera. Foi. Até os funcionários de baixo escalão ali. Então, esse desejo de trabalhar, esse desejo de servir e a excelência da nossa entrega, que foi construída gravando o cavalo na rua de casa, vamos considerar, né? Uhum. Construída gravando um filme sozinho na pandemia, gerou esse resultado gigantesco. Entre outros contratos grandes que acabamos fechando, né? E outra coisa que contribuiu muito é a certeza de que nós poderíamos entregar qualquer coisa. Essa convicção, cara, essa certeza de que poderia entregar qualquer coisa, que está creditada aos contatos que a gente fez no decorrer da jornada, ela trouxe essa liberdade de fechar grandes coisas. Então, por exemplo, formatura da Polícia Militar. Nós levamos 24 pessoas. Cara, na reunião que eu tive com eles, eu cheguei pra eles assim, eu consigo. Vocês querem um fotógrafo pra cada turma? Eu consigo. Tenho custo pra isso, mas eu consigo. Eu tenho a solução que tu precisa. Só que tem que pagar por ela. A gente pode cortar e chegar no meio termo. Eu entrego metade da solução, tu paga metade do valor. Você quer a solução completa, paga o valor cheio. Então, por isso eu nunca não, né? Nunca, não dá pra dizer nunca, mas muito dificilmente eu tive que dar um desconto para alguém. Sim. Eu sempre disse, eu posso adaptar para você. Mas desconto não tem como, porque eu já estou te dando o valor justo. Então quer dizer que eu vou ter que amortizar para mim? Eu vou ter que ficar no prejuízo para você ter um lucro no negócio? Não, tem que ser justo para ambos os lados. Então eu sempre tentei agir dessa forma, né? Essa certeza de que nós tínhamos capacidade técnica, a nossa equipe, eu, você, as pessoas que estavam envolvidas. E equipe deu essa amplitude para eu chegar nas reuniões e botar em prática o que eu aprendi de negociação e conseguir fechar esses contratos e produzir esses materiais, né? Claro que... E tu sabe que depois desse da PM eu encontrei já alguns PM da formatura, tá? Ah, tu não era o cara que tava lá fotografando, filmando, você lembra? Claro que eu lembro, não lembrava nada, imagina, né? Mais de 500 alunos ali. Mas foi um evento fora do comum. Porque foram 24 fotógrafos, né? E mais 4... Não, 24 era a equipe inteira. Acho que era 18 fotógrafos e 6 no vídeo. E 6 pessoas no vídeo. Era 2 drones e 4 no vídeo. Desde gente mais experiente até a pessoa que estava começando, mas... Sim. Mesmo assim, tinha essa variação, né? A gente dividiu em duplas. As duplas eram um profissional e um auxiliar. Um profissional e um auxiliar. Foi, é verdade. Então era duplas de 9 pessoas, né? 9 duplas com 2 pessoas. Acho que era alguma coisa assim. Aí tinha um responsável por todos os fotógrafos, que era o Enig, né? O nosso amigo, fotógrafo de confiança aí. E no fim, deu boa. Eu lembro que eu acabei editando os materiais. Foi a primeira vez que eu usei sound effects, usei um monte de coisinha assim pra dar uma brincadinha. Porque, querendo ou não, no meio digital, às vezes não tem tanta liberdade pra fazer isso, né? Hoje em dia é um pouco mais, antigamente não se ligava muito pra isso. Antigamente era mais o registro integral, né? Era mais um registro. Eu tinha que repassar exatamente a realidade. Hoje em dia é muito mais deixar mais artístico, né? Mais dinâmico. Se não for dinâmico, o pessoal nem assiste mais, né? E aí foi um dos trampos assim que eu tive essa liberdade. Falando sobre isso, acho que nós aprendemos muito na jornada, claro. Não só aprendemos, como descobrimos. Por exemplo, descobrimos plugins, descobrimos como fazer algumas coisas. Só que acho que o principal sempre foi referência. Para mim sempre foi as referências. Tá, como é que eu reproduzo isso? Eu lembro que nos casamentos, como é que eu faço para melhorar o meu casamento? Eu tirava print das referências, até hoje eu faço isso. Tirava print, eu guardava os vídeos que eu queria reproduzir no making off. Então eu tinha dificuldade de dirigir.
né, as noivas, né? Casamento pouco, não tem muitas pessoas que gostam, mas quer dizer, tem bastante pessoas que gostam aqui na nossa região, mas também tem bastante pessoas que não gostam de fazer, né? Mas principalmente por causa da dificuldade na direção, né? Ensaios, essas coisas assim. Então, essa dificuldade na direção, confesso que me fazia desgostar, né, desse tipo de contrato. Mas eu me forcei justamente porque eu queria ter um pé em cada área e ser bom em todas as áreas para eu realmente saber qual área eu ia me dar melhor. Não, tipo, não adiantava para mim investir um pouco de tempo só em uma área, porque eu não ia saber exatamente como que era aquela área. Se eu investir só um pouquinho de tempo nos casamentos, eu nunca ia chegar nos contratos grandes que já fechei, né? Por exemplo, teve um dos últimos casamentos, acho que foi ainda esse ano, que eu fiz o casamento e cobrei 12 mil para fazer foto e vídeo, né? Levei a equipe. Então, para mim, esse foi um contrato num valor expressivo. Sim. E eu sei que tem muita gente que não cobra esse valor, né? Mas... E foi uma equipe de 3 pessoas, tá? Estou dando só exemplos, né? Mas se eu não tivesse investido um pouco de tempo eu não teria aprendido as coisas que aprendi, porque no casamento se força, é forçado a desenvolver questão de enquadramento, porque tu só tem que registrar o momento, tu não tem que dirigir a pessoa dentro do evento, tu só tem que dirigir no making off, né? E nos ensaios. E às vezes o pessoal às vezes casa em cada lugar que a gente surpreende, né? Porque cada cubículo, como é que vai filmar? Às vezes uma pessoa botar todos os equipamentos para filmar num lugar que é extremamente fechadinho, só cabe o pastor ou o padre ali, os convidados e pronto. Às vezes nem pra passar direito, né? Tu é forçado. Como é que eu vou produzir uma imagem bonita aqui? Então, com o passar do tempo, porque tu vai ficar ali, cara, 1 hora inteira mudando de ângulos e revendo o que tu fez depois na edição. Então é um grande ambiente para desenvolver essas coisas, né? E fazer um pouco de cada coisa permitiu com que a gente tivesse essa certeza da capacidade técnica, né? Sim. E aí depois a questão dos estúdios, compor luz, as coisas que foram feitas, a gente já teve estúdio, hoje nós estamos aqui, né, no estúdio da Invencível, que é um baita de um lugar, quero parabenizar, né, o estúdio de vocês, tá de parabéns, bastante equipamentos de altíssima qualidade, né, vocês têm uma qualidade técnica, né, também, muito boa. Eu que sou do audiovisual vejo isso e realmente parabenizo, tem tudo de altíssima qualidade e um custo-benefício bem bacana assim. Então, de parabéns mesmo. Mas no meio da jornada a gente foi fazendo um pouquinho de cada coisa. E isso permitiu também que a gente pudesse executar esses trabalhos. Como aquela live, né? Aquele contrato de 10 lives que a gente fechou. Eu já sabia fazer live faz tempo. Já sabia. Eu não tinha os equipamentos, mas já sabia. Por quê? Porque eu fazia live na igreja. Fazia live de brincadeira. Né? Brincadeira, quando a gente fala brincadeira, é de teste, né? É de testar. Realmente você fazer algo sem ter o retorno financeiro sobre aquilo, né? E às vezes até fazer de graça para algumas pessoas, né? Isso era uma coisa que a gente fazia muito. Que era, por exemplo, pegamos um equipamento, vamos sair pra rua para testar, vamos, sei lá, tentar vender para alguém ali na hora. Ou eu lembro quando chegou a primeira vez com a RP, né, que a gente já chegou testando já dentro do estúdio, vamos ver, vamos pegar a luz aqui, vamos criar algum filme, alguma coisa só para testar aquele equipamento, né? Então, fica até uma dica aí para o pessoal que está querendo começar no audiovisual, né? Pegue seu equipamento, não experimente, não espere vir um cliente ou alguém ou qualquer coisa do tipo. Vai filmar, filma a mãe, filma o tio. E vai brincar um pouquinho, tenta criar um filme, fotografa, pede para um amigo, né? Eu tive já amigos ali, o Paulo, eu lembro que na época ele queria aprender. Cara, eu queria aprender, como é que eu faço para aprender? Cara, pega aqui a minha câmera, vamos lá na praia, tu vai me fotografar. É lógico que muitas das vezes no começo vai ficar horrível, né? A pessoa tá começando, não tá no auge ainda. Então, acho que uma dica boa é isso, né? Pega as coisas e vai fazer primeiro. Depois aí vai ter material, vai ter expertise. E às vezes o pessoal pergunta, né? Poxa, mas tu faz ainda alguma coisa de graça? Nossa senhora, a gente fez muita coisa de graça, principalmente na igreja.
né? O nosso começo ali foi na igreja, né? Pô, já fiz várias vezes ali no Bom Samaritano, coisa assim. E a gente ia aprendendo, inclusive com outros profissionais que eram tão bons quantos, né? Ali o Mateuzinho, pô, quantas vezes me ensinou a compor uma cena, deixar um vídeo um pouco mais bonito, deu uma ideia. Às vezes até eu lembro que a gente saía com ele, né? Ele ia trabalhar com a gente, ele, ó, poderia tratar o cliente um pouquinho melhor, aprendia outras coisas fora da questão da filmagem, né? E trata dessa forma, se comporta desse jeito. Então, tudo isso ia além e foram oportunidades que a gente foi criando, fazendo de graça para as pessoas, né? Fazer de graça também tira o peso do contrato, né? Tira o peso porque, claro, se é serviço, é serviço. Isso a gente não pode negar. Agora, o fazer de graça é principalmente para hobby. Ou questão social, né? Que você vai investir numa questão social, igreja, um projeto social, né? Uma comunidade terapêutica ou alguma coisa assim, né? Exemplos, né? Sim. Que tu realmente quer investir, né? Naquilo ali. Eu acredito muito nisso, que todos deveriam, em alguma área da sua vida, investir a sua profissão em questões sociais, né? Inclusive, se tu for ver, há um pacto na Europa que está vindo para as Américas, que é essa questão de que todas as empresas têm que ter uma participação em ações sociais, tanto de sustentabilidade como na própria comunidade, né? Devolver para a comunidade aquilo que ela está retirando de lucro e tal, e aí entra benefícios, impostos e tal. Mas as grandes empresas fazem isso. Se eu quero ser uma grande empresa, eu já tenho que começar desde agora. Sim. Então eu já tenho que olhar lá na frente o que as pessoas, que são meus exemplos, elas fazem hoje, para que eu consiga começar a fazer isso hoje para chegar onde elas estão. Eu vejo um pouco dessa forma assim, né? Não é papo assim de querer, né, virar uma chave na sua cabeça, mas é o básico, né? Você tem uma referência, você segue aquela referência. Só que você tem que começar a fazer agora, antes de chegar lá, né? Mesma coisa que eu tô com um projeto aí, uma ideia que eu já comentei contigo. Eu tenho que tomar a iniciativa. Eu tenho que fazer algo antes de apresentar, né? Antes de apresentar. Meu primeiro casamento foi de um cara numa igreja que fui lá, fiz eu e um amigo, o Gustavo, não, como é que é? Como é que é o nome? Eduardo. Sim. Eu e o Eduardo fizemos lá e cobrei acho que 700 pila do cara só. Não sabia quanto que se cobrava o casamento, ele acabou pagando, fiz com a câmera, ficou legal. Ficou bonitinho. E ele gostou? Ele gostou, ele sabia que ia ser. O casamento em si era muito simples e tal, não ia ter. Nem sei se foi vídeo, se foi foto, acho que foi vídeo mesmo. Que a gente até usou aquele Steadicam, Não lembro. que era aquele trambolhão que pra tu fazer o balanceamento dele era um parto. Até hoje eu não sei como Mas que foi a minha primeira experiência como casamento. E eu descobri que casamento tem um valor agregado grande naquele evento em si, uma responsabilidade também agregada. Mas foi legal. Então fazer essas coisas pequenas abre as portas porque tu já, desde o início, tem a experiência. Porque cada área tem a questão do audiovisual. Então você grava clipes. Você sabe usar o equipamento, você sabe registrar o áudio, você sabe mexer a iluminação. Agora você não sabe que no meio de um casamento pode acontecer isso ou aquilo, né? Ou no meio de um evento, de uma palestra, pode acontecer essa situação ou aquela. Então você vai com a mentalidade do clipe para gravar um evento de palestras, pode dar certo, mas pode não dar. Então é bom sempre ter essa variação e aí depois a gente decide no que a gente quer investir de fato e ficar, né? Mas é bacana. Eu falei esses dias pro pessoal aqui, né? Que o audiovisual, às vezes, ele é uma incógnita. Pode ter anos de experiência. Sempre vai surgir um probleminha ali no evento, que é um problema aleatório. Tu vai resolver, tu não sabe nem como é que resolveu e nunca mais vai acontecer na tua vida. Mas vai ter um momento que vai ter um probleminha assim, um cabo quebrou, alguma coisa que... Principalmente que a gambiarra, né? Nossa, O cara tá começando, o cara faz muita gambiarra, compra aquelas plaquinhas HDMI pequenininha para fazer no computador. Aí daqui a pouco tu já tá botando 2 plaquinhas no computador para ter 2 câmeras.
Daqui a pouco tu vai pra terceira plaquinha no computador. Nossa, o Aí, meu computador Deus, já tá tudo começa a bugado. esquentar, já. Aí tu já vê que não dá certo. E aí vai indo, mas faz parte. Mas e aí, como é que tu continua, assim, esse processo da empresa? Né? Já pegou alguns grandes jobs e aí, de repente, começou a palestrar, mano. Como é que foi isso? De antes ser o cara que procurava o conhecimento e agora ser o cara que repassa esse conhecimento. Eu sempre gostei do 1 para 1. Sempre gostei do 1 para 1. De caminhar com alguém e ensinar essa pessoa, tanto que a gente caminhou junto. E hoje eu ensino algumas outras pessoas também, no dia a dia. Fiz mentoria, já mentoriei algumas pessoas também. Mas a palestra, ela foi a oportunidade que surgiu, né? Eu comecei a formar muito conteúdo, eu gravei o meu curso, né? Que não foi lançado novamente, pela segunda vez, né? Aí tem as minhas limitações emocionais e tal, como, enfim, né? Mas será lançado, tá, gente? Em breve. O cara tem tantas certezas em algumas áreas, mas em outras áreas da vida o cara tem inseguranças, né? Então ninguém é 100%, né? Tem gente que já tá num nível maior, né? Eu creio que isso ainda vou vencer. Mas as palestras foram oportunidades que foram surgindo. Eu sempre gostei de ensinar. Como eu falei, no 1 para 1 eu sempre gostei mais, mas eu já estava quase que no mesmo tempo de empresa, um pouco menos, né? Pastoreando na igreja. Então, toda semana eu estou ensinando as pessoas aquilo que aprendo, estou aprendendo também, mas falar em público no sentido de pastorear e ministrar a palavra de Deus, a gente está ali fazendo isso. Então, percebes que já é algo que está dentro de mim. E aí surgiu a oportunidade de estar palestrando, né? Palestrei no TTD e palestrei esse ano no Rio Grande do Sul e em Palhoça também, só que uma questão beneficente, né? Ali abençoando de algumas igrejas da região. Na questão de audiovisual e marketing, né? Só que focado para o público cristão. A palestra do TTD, ela foi relacionada ao meu curso mesmo, né? Sobre a questão de como você vender contratos maiores. Eu entendi essas coisas que eu já comentei aqui, muito mais que está dentro desse conteúdo que foi juntado ali dentro dessas algumas horas de aula, de que como que nós conseguimos, né, chegar para empresas e grandes eventos e conseguir fechar contratos maiores. O nome do curso que a gente criou naquele momento ali era o Dobro ou Nada. Então a ideia era, se eu fecho contrato de R$1.000 hoje, vamos aprender a chegar em 2. Uma realidade simples, que pode ser uma solução que vai salvar, né, o financeiro de uma pequena empresa, de alguém que está começando. Então eu chego para um empreendedor, né, eu que tenho um negocinho, né, um negócio pequeno de audiovisual, fotografia para comércios durante a semana, ou estou fazendo ensaios familiares, como é que eu faço para pegar o meu R$1.000 de faturamento com aquela família e dobrar? Aí você vai ter várias estratégias, né? Você pode vender mais de uma vez para a mesma pessoa, você pode aumentar o seu ticket, você pode aumentar um pouco, você pode aumentar muito, talvez isso prejudique a venda, mas você pode vender mais de um produto, você pode mudar a sua forma de vender. Você tem várias estratégias que você pode fazer para isso, que podem ser aplicadas a vários negócios. Mas o curso, né, as palestras estavam voltadas para a questão do audiovisual. Então, a gente percebe que tem muitas pessoas que estão começando e até pessoas que estão com longo prazo, uma longa jornada na sua carreira, mas ainda não desenvolveram essas habilidades de fazer cross-sell, de fazer upsell, né? De fazer essas vendas, né, diferenciadas no conceito de aumentar o ticket. Então você aumenta o faturamento da empresa, não consegue visualizar, né, que existe um faturamento maior para aquele mesmo cliente. Você pode, às vezes, com pequenos ajustes, você pode fazer um CRM bacana ali, simples, que vai te ajudar a fazer uma venda maior, né? Então, é muito falado sobre isso nesses congressos e o meu público-alvo foi aquele, né, que você viu lá. E foi bem bacana. A experiência foi bem bacana, né? Tivemos bastante contatos ali, né, que entraram sobre a questão do curso, sobre a aula gratuita, né, da questão de criação de proposta, aquela aula gratuita lá. E a ideia era realmente essa, ajudar as pessoas a se desenvolver, claro,
ter um retorno financeiro, né? Sim. Sobre isso, rentabilizar essa ajuda que eu estava dando e realmente ajudar essas pessoas a vender mais, né? Se libertar, né? Vários livros falam sobre a corrida dos ratos e tal, se libertar dessa sofrência, né? Vamos dizer assim, que nós vemos no Brasil, né? Na questão, hoje eu sou pai, tenho minha esposa, meu filho está com 5 meses A e, coisa cara, mais linda, né, cara? a gente sabe o quanto custa ter uma família e morar decente hoje. E eu moro num apartamento, num bairro comum, né? Um bairro comum. Não é nada incrível. Tenho meu carro, tenho minha moto. Só que a gente sabe o quanto custa. É um absurdo. E eu olhar essas pessoas, né, com a sua renda naquele nível, sendo limitadas a isso, o meu desejo era de realmente ajudar essas pessoas a aumentar esse faturamento e fazer com que elas não desistissem do sonho delas, da fotografia ou da filmagem, né? Não desistissem, que tem um caminho, só precisa aprender, né? Assim como eu tive que aprender. Eu fiquei, cara, por muito tempo sem fazer dinheiro. Eu pegava minha grana, botava tudo em equipamento. Não sei se eu poderia aconselhar isso para alguém, mas eu botava tudo em equipamento para aumentar aquele e eu realmente começar a trabalhar como profissional. Hoje em dia tu já não precisa tanto. Com o celular tu já faz muita coisa e o celular já está muito bem aceito, né? Os famosos story makers, né? Tá muito bem em onda, uma onda muito grande dos story makers. Então hoje tu não precisa uma compra de equipamentos, tu grava e edita no próprio celular, atende o cliente no celular, recebe e faz pagamento pelo celular, então tá tudo dentro do celular. Então você pode fazer muita coisa. Se você aprender a técnica, né, para vender mais, não vai precisar de comprar equipamento como eu comprei na época e botava todo o meu dinheiro. Quando eu casei, quando eu decidi casar, eu não tinha dinheiro nem para ir na casa da minha esposa. Dali em diante a vida mudou, né? Aí foi o momento que a gente comprou RP, foi o momento que aí foi fazendo várias que mudanças. É uma mulher na vida do homem, né, cara? Casem, hein, gente? Casem que Casar a é vida bom. transforma. Mas até então, só botava o dinheiro, reformava a sala, fazia projeto disso, projeto daquilo. Nossa. E não sabia cobrar direito também. Então, foi um processo. Eu sei como é, né? Eu voltei dos Estados Unidos e comecei essa jornada. Eu não estava no seguro-desemprego, eu não tinha um dinheiro guardado. Então, eu fiquei um tempo, cara, penando ali. Morava na casa do meu pai, não pagava aluguel. E fiquei nessa, entendeu? Aí, nessa jornada, tem pessoas que já pagam aluguel e tal, não pode passar pela fase de não ter dinheiro, né? Então, ou elas se preparam, ou elas estão no seguro e ficam ali, o seguro está acabando e elas não conseguiram ainda fazer engrenar. Então, essa era a ideia, de ajudar essas pessoas mesmo, a realmente fazer enganjar ali e conseguir fechar contratos bacanas. Pô, mano, que massa. A gente já vai chegar aqui ao fim do nosso podcast. Queria dizer que, mano, foi uma honra mesmo. A gente tem muito mais história, teria muito mais história pra contar, com certeza tu vai vir de novo aí pra gente contar um pouco mais. A gente como que foi ali com a salinha, que a gente tinha uma salinha no fundo da casa dos teus pais, então a gente tocou a empresa ali vários anos, né? Já tivemos estúdio, né? Falar um pouquinho também mais sobre como funciona a parte comercial. Com certeza vai voltar para falar tudo isso, tá bom, mano? Porque pra mim, em especial, eu sempre falo isso para as pessoas, tu é o meu mestre, né? Foi o cara que me ensinou tudo, que me ajudou também na hora mais difícil, né? Quando eu fiquei ali doente, um pouco mal, psicologicamente falando, e teve ali junto. Então, pra mim é mais do que uma honra te ter aqui, né? Te ouvir sempre é uma honra, sempre aprendo. Hoje a gente tava aqui e ele já tava me ensinando um monte de coisa, tá, gente? Então, eu tô sempre aprendendo contigo, sou sempre desafiado a aprender mais também, né? Às vezes eu tô ali, pô, mano, me ajuda nisso. Ele, cara, vai estudar, vai pro YouTube, vai. Então a gente tá sempre se desafiando. Mano, obrigado e tamo juntos. Tá Obrigado bom? pelo convite, foi uma honra estar aqui, já falei, né? Fico muito feliz de estar participando dessa tua jornada. E parabéns pelo espaço aqui, pelo estúdio, né? Toda a equipe de sócios aí, né? Então,
parabéns mesmo, que Deus abençoe e faça prosperar, né, essa empresa e que tenham muitos convidados de sucesso, muito mais sucesso que eu, e que realmente isso prospere e Deus abençoe. Amém? Fechou, galera? A gente chega aqui mais no fim de um podcast, né? Então, obrigado também a vocês que estão nos assistindo e fiquem atentos aí porque a gente vai ter muito mais, né? Vamos trazer outras pessoas também que também são incríveis, tá bom? Muito obrigado aí pela sua atenção e até o próximo podcast. Valeu!